meu cidadão! Seja muito bem-vindo a mais um podcast Planejando Bem. Eu sou o Bruno. Felipe. E no episódio de hoje, a gente tem a honra inenarrável. De mais uma vez. Mais uma vez. No próximo você leva um boleto com você, tá? Pra pagar. Ó, esse convidado hoje que tá com a gente, ele é o esposo da Juliana Santos. É o pai do Miguel e do Tomás. Caçula de 4 filhos, da Dona Leia e do Sargento Fortes. Tio e Dindo Babão das Anas. Foco no Dindo Babão. E das Anas também, que é plural. Lucas e Manu. Graduado em Gestão de Empresas, MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV, MBA em Big Data Analytics pela FIA. O podcast inteiro vai só no currículo dele. Não, quando eu falei pra ele, mano, você conseguiu mandar, você mandou PDF? Tinha coisa pra caralho. E cabia um e-mail, só deu? O anexo ficou pesado, tive que ligar o Wi-Fi. Ele é cuiabano, morando em São Paulo, executivo C-Level há 7 anos. Hoje ocupa a posição de diretor de inovação e tecnologia na Febrafar. Trabalha desde os 12. No setor de farma está desde os 2000. Hoje a gente tem o prazer de estar na cadeira do Planejando Bem, Ney Henrique Arruda Santos. Fica aí, hein? Roda a vinheta. Bom, e para não perder o costume, Estúdio Tracciato. Tem que fazer a mãozinha, aí, Fê. Estúdio Tracciato. Nosso patrocinador, planejador diário. Se você tem dificuldade em se organizar, em colocar suas ideias no papel ou simplesmente organizar o seu dia e saber que hora você vai lavar a louça, vai lá no Instagram e no site da Estúdio Tracciato, cupom PLANEJADOS e pega seus 10% de desconto. Mas esse aí já tem dono, não pode ser esse, né? Esse aqui é do nosso convidado. Presente, Ney. Valeu, pessoal. Vai me ajudar bastante, obrigado. Seja bem-vindo, Ney. Novamente. O seu feedback do novo cenário. E aí? Excelente. Você foi o primeiro, né, velho? Você foi o primeiro da primeira, o primeiro da segunda. Já chega um boletim pra você. E não sou patrocinador do evento, da podcast. Eu devia ver, pessoal. Fica a dica aí. Então, excelente, ficou top, né? Mudou de nível aqui, né? Tá O pessoal deve estar pagando né? caro pra vocês aí de patrocínio. Outros 500. Ney, de verdade, assim, a gente tem sempre um prazer receber você aqui. A gente falou na primeira entrevista. Se você quer saber um pouco mais do Ney, então, Ney, faz... Só clicar aqui no nosso link e poder assistir o primeiro episódio da primeira temporada do Planejando Bem. Já aproveita e assiste os demais episódios lá. Valeu. A sua entrevista foi uma das que mais teve repercussão. Que legal, que legal. Muito por conta... Acho que toda a história que você viveu na época da pandemia. E cara, acabou sendo uma lição de vida pra todo mundo, inclusive pra mim. Naquele dia do tipo, velho, eu não vou desistir, entendeu? Tem muita gente que depende de mim, eu vou gastar todas as minhas energias pra poder sobreviver e continuar sendo o pai dos meus filhos, o filho dos meus pais, o marido da minha esposa. E eu recebi muitos feedbacks e muita gente se identificou com a sua primeira entrevista. Mas a gente não veio aqui para ficar falando disso. Então, quem tiver curiosidade, vai lá. Já pega esse teaser. Pega esse teaser. Você comentou brevemente na primeira entrevista de uma condição que um dos seus filhos tinha. Que era o autismo. É o Miguel, né? O Miguelzinho. Cara, como que... quando acontece um tipo de diagnóstico desse na família, como que é a reação dos pais? Eu digo assim, os primeiros impactos para um pai receber um diagnóstico desse, que obviamente não tem como prever e deve mudar muito o ciclo familiar ali, rotina, ambiente, hábito. Como que foi para você nesse primeiro momento? É meio maluco, sabe, Bruno? Porque acho que a gente comentou um pouco antes sobre isso. A família, né, ela tem um ciclo que permeia o autismo antes até do diagnóstico. Que o primeiro momento ele é de negação. Acontece até antes do diagnóstico, porque com o Miguel foi mais difícil eu e a Ju perceber que tinha algo diferente nele, porque era o nosso primeiro filho. Então a gente não tinha um filho neurotípico para poder basear a experiência com um filho atípico, né?
Então, quando veio o Miguel, a gente viu que tinha alguma coisa diferente, mas a gente ficou, não deve ser nada, não vamos levar pro médico agora, não vamos levar pro O médico que agora. vocês viam de diferença? Não falava. Hoje eu sei o que se chama estereotipia, mas fazia bastante estereotipia, são movimentos repetitivos que o autista faz para se autorregular, que é coisa normal. As pessoas neurotípicas também fazem, sabe? Às vezes as pessoas têm mania de ficar fazendo assim na caneta, sabe? Mas a gente neurotípico é um pouco mais discreto, fica balançando o pé Não e tão tal. perceptível. Isso é um É tipo como de se fosse um toque, estereotipia, como se fosse um toque que te acalma. Quando você está muito Entendi. ansioso, você fica balançando o pé, você estrala os dedos e tal. Só que o autista ele faz isso numa amplitude muito maior e num período de tempo muito maior. Mas com o mesmo objetivo? Com o mesmo objetivo, de se acalmar, de se regular, né? Então, quando a gente percebeu que tinha algo mais sério mesmo com o Miguelzinho, a gente foi atrás de um médico e tal. E você perguntou como é que foi pra mim, né? Eu lembro claramente, assim, foi na última semana, assim, do mês de agosto de 2020, a gente levou o Miguel para uma sessão de avaliação clínica, né? Que é a manhã toda, são, sei lá, uns 8, 10 profissionais para tirar um diagnóstico desse de uma criança que então tinha 2 anos. Diagnóstico precoce é muito difícil, não é todo hospital que faz, não é todo médico que se preza a fazer, porque existe riscos, né, do cara errar e depois receber um processo. Caraca. Então, E é decisiva? não, porque o diagnóstico do autismo é clínico, ele não é biológico, não tem nada, Não tem nenhum exame de não tem sangue nenhum que você exame Não, que faça, não, fala assim, desculpa. clínico. Desculpa, talvez a minha palavra é decisivo você saber de forma mais precoce possível? Essa é a pergunta. É decisivo, é decisivo, Tá, é decisivo. E existem hoje já, depois que você entra no mundo do autismo, você começa a entender muito melhor. Mas existe hoje já sinais que as crianças podem apresentar a partir do 6º mês de vida. Sexto mês? 6º mês de vida você já consegue identificar alguns sinais, não fecha diagnóstico. Não, mas tudo bem, Você mas fala pro identifica pessoal de os casa sinais. o que são sinais que a galera podia ficar de olho. A gente, acho que vale a pena você procurar seu médico. Eu não sou Não, médico, sim. mas tem Sim, alguns você sinais falou. básicos, tipo você chamar a criança olhar, você movimentar a mão na frente do olho dela, ela acompanhar seu olho. Tem alguns balbuceios que a criança faz, que te imita, você vê ela tentando movimentar a boca e você fala, ela tenta movimentar. Então, tem alguns sinais que começam a dar a partir de 6 meses de idade, principalmente essa questão do olhar, que o autista ele não tem, né? E alguns até tem, mas a partir chega 1 ano ele começa a regredir, né? O Miguel teve um pouquinho disso até 1 ano, só que depois de 1 ano regrediu bastante. Quando ele tinha quantos anos? 2 Dois. anos e 2 1 anos. mês. 2 anos e 2 meses. E aí o médico chegou, o Dr. Luiz Guilherme, ele chegou, pediatra do Miguel até hoje. Aí ele chegou, chamou a gente lá para uma reunião no final ele chegou e falou: olha, seu filho está enquadrado dentro do espectro autista. Minha esposa ficou assim, eu fiquei olhando assim, falei, cara. Aí o primeiro movimento de negação, né? Você tentar entender. Mas qual é o nível? Porque meio que eu gosto de cultura de qualquer assunto, então eu já sabia alguma coisa sobre o autismo. Eu sempre soube que tinha 3 níveis de autismo, né? Depois você começa a entender que, na verdade, não é nível de autismo, é nível de suporte que o autista precisa. Então você tem o nível de suporte 1, nível de suporte 2 e o 3. Que vulgarmente a gente chama de autismo leve, autismo moderado ou autismo severo, né? Mas na verdade é a quantidade de suporte que um autista precisa para ter uma vida normal. Esse quadro, ele tem a ver com a relação de quando é descoberto e de acordo com a evolução da pessoa? Ou Não, tem a ver com o nível de realmente características porque o autismo mutável, não? ele é mutável. Tá. O autismo ele é um espectro, né? Ele é muito amplo, né? Então, existem autistas que você conversa com ele e nem ele sabe que é. E existe autista que tem problemas, outras comorbidades que não consegue se falar, que não consegue andar, que tem dificuldade motora, inclusive. Então pode ter adultos hoje que tem algum Muitos, inclusive. e não se sabem. tratando de Brasil, muito provavelmente bastante. E não sabe que tem Isso. E aí depois tem depressão e tudo. Então, porque não se encaixa no mundo. Vê que ele pensa diferente do resto do mundo, ele fica meio deslocado e depois acaba entrando num quadro depressivo. Mas, enfim,
Eu perguntei pro médico, né, qual que era o nível, só respondendo sua pergunta antes. Esse nível de autismo, ele depende não da idade quando você pega o diagnóstico, mas ele depende da quantidade de suporte que o autista precisa. Então, você vai ver o nível 1, ele é um pouco mais... precisa de menos suporte, então ele vai entender menos sarcasmo, ele vai entender menos uma comunicação um pouco mais complexa, para ele é um pouco mais difícil, entendeu? Aí você vai ver o nível 3, que é o nível que o Miguel não fala, tem dificuldade, coordenação motora fina dele é comprometida, né? Que é aquele movimento de pinça, é outra coisa que você pega com a criança perto de 1 ano. O Tomazinho, ele via um fio de cabelo no chão, ele ia lá com os 2 dedinhos e pegava e saía assim com a mãozinha na mão, sabe? E o Miguelzinho começou a fazer isso recentemente, depois dos tratamentos. Então, quando o médico virou e falou assim, ele é nível 3 de autismo. A primeira coisa que eu fiz foi levantar e pegar meu filho no colo. Tipo, parecia que eu queria proteger ele de alguém, sabe? Ele tava com vocês, ele tava com a gente e tal. Eu peguei ele no colo, assim, tipo... Tipo, não é... Tipo, né? Como assim, né? Sei lá, e fiquei meio maluco. Aí o médico me explicou que, no caso, o autismo do Miguel ele foi diagnosticado com um método de diagnóstico que é a escala CARS, né? Children Autism Rate Scale. É a escala infantil de autismo. É uma escala americana. Me lembro claramente, o Miguel ele recebeu 42 pontos nessa escala em agosto de 2020. A partir de, se não me engano, 37 é autismo severo, né? Autismo nível 3. Vai até quanto? Não sei. Tá. Mas o 37 é o limiar do moderado pro pro severo. E aí recebeu esse autismo, esse diagnóstico. Minha esposa ficou atônita. Aí já estávamos saindo do hospital já, né? Passando na cancela, ela me perguntou: "Mas e aí, amor? Ele é ou não é autista?" A Ju, nossa. Ela tava fora do ar, assim, Sim. tipo, eu falei: "Amor, ele é autista." Deve ter sido Ela tava grávida já, não tava? Não, ainda não. Deve ter sido um choque muito grande. Esse momento em si da descoberta. Foi bastante. É porque assim, hoje a gente já encara com muita naturalidade, a gente já vê que o autismo ele não define o Miguel, então o Miguel ele é meu filho e ele é perfeito, ponto. Ele é autista, assim como o Tomazinho tem olho escuro e o Miguel tem olho claro, e o Tomás não é autista e o Miguel é autista. É uma característica dele que não define ele quanto pessoa. Então hoje eu já tenho assim a tranquilidade, até falei um pouco disso na primeira live, do quão rápido eu consegui ter esse entendimento. Nesse caso o Covid me ajudou bastante a ter uma aceleração nesse entendimento. Mas no primeiro dia é muito pesado. É muito difícil você... Porque os pais eles têm mania de projetar o desejo que ele gostaria de ser nos filhos. Todo pai tem isso. Sim. Então, quando nasce seu filho, você já começa a imaginar seu filho estudando numa escola legal, em botar seu filho no karatê, botar seu filho no esporte, que você gosta. E na minha cabeça, o Miguel já ia estudar robótica, já ia sair desenvolvendo, já ia ser desenvolvedor de sistemas e tal, entendeu? Eu já tava olhando uma escola que hoje em dia você coloca a criança com 4, 5 anos de idade, né? Chama Let's Code, já tinha até olhado o preço, desculpa aí, mas Let's Code, se quiser patrocinar aqui, ficou aí um jabá de graça. Tá feito convite, hein? A gente vai mandar um e-mail, se vocês não pagarem, a gente corta essa parte. Então, assim, eu já tinha olhado o preço de mensalidade de Let's Code para colocar e matricular o Miguel e tal. Então, os pais, a gente, todo ser humano, tem muita mania de viver no futuro, né? Sim. Ou viver no passado ou viver no futuro. E a gente, eu e a Ju não éramos diferentes, não somos diferentes de ninguém. E a gente tinha ainda tem dessa mania de ficar projetando as coisas. Então, quando você vem e recebe um diagnóstico disso, tudo vai mudar. Tudo que você planejou para o seu filho vai mudar. Tudo ali caiu por água abaixo. Então, eu tenho uma funcionária minha que tem 2 filhos autistas, que no dia voltando embora, isso aconteceu numa quinta, na sexta-feira eu fui trabalhar, e na sexta voltando para casa, eu liguei para ela e falei assim: como que você dorme sem saber assim,
Como que vai ser com seu filho se você morrer? Porque quem tem um filho especial, essa é a maior preocupação do pai que tem um filho especial. Quem vai cuidar do meu filho se eu faltar? Tipo, o que vai ser meu filho? Ele não sabe se vestir, Bernardo. Entendeu? Ele não sabe falar que tá com sede, e aí? Ele não sabe pedir uma comida, e aí? Quem que cuida dele? Se eu faltar. Então, isso tudo vem na hora, assim, de informação para você. Tipo, quinta-feira à noite eu já sabia qual que é a expectativa de vida de um autista e qual é a principal causa de morte de autista num estudo americano. Você foi ver tudo. Entendeu? Então, cara, consumindo muito material. E eu e a Ju tentamos ser bastante religiosos. E aí sua fé é meio que posta à prática, assim. Porque o que eu aprendi na igreja é que toda vontade de Deus é boa. E é pro nosso bem. E que você deve amar. E aí? O que você faz com a vontade Como é que de você Deus? faz com a vontade de Deus numa hora dessa? Como que você ama Como a é que- vontade? é, E aí você foda. fica... Aí foi um dos principais atritos que eu tive internamente comigo. Falei, como que eu amo a vontade de Deus assim? Tipo, eu sigo toda a cartilha, entre aspas, eu me espiritualizo, sigo uma ordem religiosa, e porque comigo vai acontecer esse tipo de coisa. Não é mais ou menos assim que... Não, na verdade, isso acontece. Muita gente pensa assim. não com você, eu tô falando de eu uma acho maneira que um pouco sim, mais eu geral. acho que sim, tem esse pensamento. Rapidamente eu passo na minha cabeça, a única coisa que eu pensei é, por que não comigo? Porque comigo é fácil pensar, mas por que não comigo? Sim. Por que, sei lá, uma coisa... por que meu filho com autista, eu não mereço, mas fulano merece? Entendeu? Então acho que é um pensamento muito egoísta, a pessoa pensar por que comigo. O mais difícil para mim foi entender onde estava a misericórdia de Deus, onde estava o amor de Deus nessa vontade de Deus. Hoje você entende? Entendo e Sim. agradeço ele todo dia por imagino. isso. Mas no começo era muito difícil. E me senti que eu não estava amando aquela vontade, me senti que eu não estava adorando aquela vontade, me senti que aquela vontade não me fazia bem, me fazia sentir uma péssima pessoa e um péssimo Aí filho para começou um Deus. atrito pessoal seu, Porque né? é fácil a pessoa que teve a vida que eu tive e a pessoa que tem a vida que eu tenho agradecer a Deus e falar, nossa, como Deus me ama. E ser um filho Sim. caprichoso, que vai na missa, que reza todo dia e tal, que não procura ler sobre tudo e não fazer mal para ninguém. É fácil. Aí quando você recebe uma notícia que seu filho, tudo que você quer, o seu primeiro filho, não vai ser bem do jeito que você queria que fosse, e você olhar essa vontade de Deus e agradecer mesmo assim, e dobrar o joelho Sim. a essa vontade é muito difícil. Mas eu, graças a Deus, eu tive essa graça, não é mérito meu, acho que é mérito de Deus mesmo, ele me deu essa graça de entender que o Miguel, ele era uma benção, mais uma benção que Deus me dava e dava para minha esposa, para o meu casamento e tal. Então isso foi muito tranquilo depois que eu passei pelo Covid e tal. E aí você tem uma certa... você coloca os pesos e as medidas nos seus lugares, entendeu? Sim. E as coisas passam a tomar as dimensões que realmente elas têm, entendeu? Quando você teve o diagnóstico, isso eu não me lembro, você teve o diagnóstico do Covid, fazia quanto tempo que você tinha descoberto que ele tinha? Um mês. Ah, era tão curto assim. Um mês e com o Tomazinho com 5 dias de vida. Então, calma aí. Quando eu perguntei se quando você teve diagnóstico, ele perguntei se a Ju tava grávida, ela tava. Não. Porque o Miguel recebeu o diagnóstico, ele tinha 2 anos e 1 mês. E o Tomazinho foi... o Tomazinho nasceu 1 mês depois. Então, quando o Tomás foi concebido, o Miguelzinho, ele tinha 1 aninho e meio. Então, quando vocês foram lá e descobriram, se tiveram o diagnóstico do médico, a Ju tava grávida. Sim. Isso que era a minha confusão. Isso que eu Você pensou que ele já tivesse nascido, mas Isso, não. Ela tava grávida. Ela tava grávida, tava de 8 meses já. Tava de 8 meses, já tava pra ter já. E aí tudo a cabeça, e agora? O segundo filho também tal, não sei o que lá. Porque a maior parte dos autistas são por culpa hereditária, né?
E aí foi um trato que eu e a Ju fizemos no começo, não vamos atrás disso, porque Não ajuda em nada também, né? Ou você acha que ajuda. ajudaria? Hoje a gente está indo atrás, mas ajuda. Porque se é hereditário, você vê o risco de você ter um terceiro, um quarto filho. Pode ser, sim. E se não é hereditário, você sabe que o risco de vir um terceiro é o mesmo de qualquer um que tem filho no mundo hoje em dia ter um filho autista. E se é hereditário é quantos por cento? Se eu não me engano, são 3 vezes mais chances do filho ser autista do que um não hereditário, entendeu? Tá. Caraca. Então. Bastante. Bastante. Então, mas assim, Bruno, no fim das contas, a gente conseguiu, ao receber o diagnóstico, a gente teve sorte de estar em São Paulo e conseguir levar o nosso filho para um centro médico bastante de ponta aqui em São Paulo, então ter as condições de levar o nosso filho para uma região bacana e receber um diagnóstico tão precoce como esse não é fácil, não é simples, é difícil, não existe... são poucos lugares no Brasil que faz diagnóstico tão precoce de autismo. Então, e você vê que o Miguel é o nível 3 e a pediatra dele não queria que a gente fosse atrás. Falou, não, vocês estão puxando coisa para a cabeça, espera o menino fazer 3 anos, tal, o menino fala mais tarde mesmo, tal. E aí o pai e a mãe se agarram a esse comentário para não levar. Porque é mais confortável também. Você não quer ouvir, né? Mais tempo, mais Você fica em negação também. mais tempo. Aí recebemos um diagnóstico, o médico virou pra gente, já saiu prescrevendo uma terapia, as terapias que seriam necessárias para o Miguel. Isso foi na quinta-feira. No sábado eu estava recebendo uma das terapeutas na minha casa para fazer a primeira avaliação para o Miguel. E na segunda-feira ele estava começando a fono. Então a gente não parou, mesmo em negação, mesmo chorando, mesmo ainda não amando a vontade de Deus. Você não mesmo esperou pra ver qual que era. Falei, o médico me É uma explicou. corrida contra o tempo também, né? De desenvolvimento. E aí entra um pouco daquela pergunta que o Bornelli comentou, né? Tipo, mas esse nível de autismo, ele muda, né? Ele regride, ele aumenta e tal. Eu posso errar um pouquinho nos percentuais, tá, Bornelli? Me desculpe a imprecisão, mas se eu não me engano é assim, 5% de todas as crianças submetidas a tratamento de autismo se desenvolvem tanto que passam despercebidas pela sociedade e passam a ser vistas como talvez nem uma pessoa mais calma, uma pessoa mais introspectiva, mais na dela, entendeu? 5% não tem resultado nenhum com o tratamento e 90% melhora alguma coisa. E se alguma coisa pode ser muito... Pode ser muito a ponto de chegar próximo dos 5% que não existe sair do espectro, mas é que vai chegando na ponta do espectro que é mais parecido com o neurotípico. Então não existe sair do espectro, não existe a cura do autismo, isso não existe. Até porque autismo não é doença também, é uma condição, não é uma característica. Então existe bastante melhora e quanto antes começa o tratamento, maior o nível dessa melhora por questões de neuroplasticidade cerebral. Né? Você tocou num ponto que eu particularmente gosto bastante de estudar, da neuroplasticidade, essa questão do cérebro. Então, por que eu tô te perguntando, vou falar disso agora. O quanto você acredita que o ambiente que o Miguel está inserido, digo, familiar, ele vai para a escola já? Já, esse ano começou. O ambiente escolar, o ambiente de determinar, sei lá, alguma atividade extracurricular que ele faça, influencia no desenvolvimento tanto positivo ou atraso nesse desenvolvimento positivo por conta talvez de no Brasil não ser tão adaptativo a questões do autismo nesses lugares que ele vem a frequentar. O que acontece hoje? A nossa legislação ela é bastante interessante para o autista. Que aí cumprir a legislação é outros 500, né? Então a gente vive num país que você tem lei para tudo, mas você tem... Nem sempre todo mundo obedece... Você tem lei para tudo, mas execução para lei é outros 500, né? Você não tem essa execução. Então, então existe leis que protegem o autista no nível da escola, que obriga a escola a ter uma assistente terapêutica, né? Junto com a professora para poder apoiar o autista, tal, não sei o quê. Só que na prática o que você vê as escolas, isso aconteceu com meu filho. Quando a Ju ligou para uma escola e já falou de cara que o nosso filho era autista, não tinha vaga.
Entendi. Entendeu? Não tinha mais vaga. Entendeu? Aí ele ligava para as outras escolas, primeiro perguntava, vocês têm vaga? Meu filho tem 3 anos, vai começar a estudar agora. Temos, tal, não sei o que. Ah, então tá, vou ir conhecer. Aí chegava na hora que conhecia, então, meu filho é autista. É tipo quando você vai no restaurante, você não fala que você tem um cupom, né? Você fala, eu só quero comer. Depois na hora de pagar, você fala, ó, o cupomzinho. Aqui, Não, pô, isso aí não tá funcionando mais, né? Então, houve escola que ficou de dar retorno, não deu, sabe? Já começa a criar atrito desde o começo. Graças a Deus também a gente tem uma escola que nos ajuda muito. Então, o pessoal lá Tem diferenciação do acompanhamento dele lá por conta? Tem. Então, você não estava falando sobre o ambiente familiar. O Miguel, ele a gente, eu e a Ju, somos privilegiados por dar um ótimo tratamento para o Miguel. Isso não é assim na média Brasil. O Miguel tem por baixo, agora com a escola isso ficou um pouco mais estável, mas antes da escola ele tinha de 30 a 35 horas de tratamento por semana. Então a agenda dele era quase tão corrida quanto a minha. Tá? Ele começava tratamento de Denver, né, que é uma terapia naturalística, 6:30 da manhã. 6:30 da manhã tinha uma terapeuta lá em casa para começar a fazer terapia com ele, era no mínimo 2 horas de manhã e 2 horas da tarde. Entendeu? Aí fono 2 vezes na semana, terapia ocupacional 2 vezes na semana, natação 2 vezes na semana, né? Essa natação é engraçada, engraçado. Tem um parente sobre ela, porque eu me lembro bem, sábado eu tava lá no banheiro, ao invés de... Sabe quando você tá no banheiro vendo o celular? Todo mundo faz isso. Normalmente você tá sentado. Eu sou obcecado, né? Eu tava lá lendo um artigo americano tal, sobre expectativa de vida do autista, tal, não sei o quê. E vendo lá a tempo médio de vida do autista tal, e vendo que ele é muito baixo. Isso na época que você descobriu o diagnóstico. Isso, Tá. 2020. E aí aqui no Brasil tem pouco estudo, aqui no Brasil tem poucas pesquisas, nos Estados Unidos tem muito. Né? Tanto que recentemente, se não me engano, foi descoberto uma pesquisa americana que 1 a cada 40 crianças, se não me engano, é autista nos Estados Unidos, nasce com autismo. Né? Nasce dentro do espectro, né? Sim. E há uns anos atrás era 1 a cada 50 e poucos. Então, quando você melhora, aumenta o nível de pesquisa, aumenta o número de diagnóstico, você vai chegando na quantidade de realmente do tamanho da comunidade dentro do país. E não tem por que o Brasil ter um número tão diferente do que esse. Mas é extremamente subnotificado. Provavelmente subnotificado. Então, subdiagnosticado e tal. Então, eu vi que uma das principais causas de mortes do autista até os 7, 8 anos era afogamento. Porque o autista adora água, e o Miguel é apaixonado por água também, faz natação desde os 6 meses de idade, mas depois que eu descobri aqui, eu falei agora que ele não sai da natação nunca. Ele já fazia, então. Já desde os 6 meses, porque eu sempre eu adoro água e tal. E meus filhos sempre falam, não, se eu gosto de água, meus filhos também vão gostar junto comigo, né? Todo pai babão, né? E aí o Miguel faz natação, o Miguel Tomás faz desde os 6 meses de idade. E a partir do momento que eu descobri mesmo o diagnóstico do Miguel, aí eu falei assim, não, agora que ele não sai da natação. Então ele tem natação 2 vezes na semana, ele ainda tem a natação, ele tem a Denver, ele tem a terapia ocupacional, tem até a fonoaudióloga. Então, o Miguel é cheio de terapia, é um time fera, de excelentes profissionais. A gente tem um grupo no WhatsApp chamado Seleção Mundial, que é os melhores profissionais do mundo para mim. Então, graças a Deus, o Miguel tem muito suporte, sabe, Bruno? Em casa, a gente trabalha muito o exercício, porque qual que é o centro do autismo, o maior problema do autismo? O ser humano, ele aprende por repetição, por imitação. Então você não se lembra o dia que você aprendeu a colocar uma calça, por exemplo. Mas você aprendeu isso. Sim. Só que você não lembra. Porque você deve ter visto tanto sua mãe e seu pai vestir calça, que aos poucos você foi
Sim. aprendendo a colocar. Você copia o comportamento Isso. da pessoa que tá ali convivendo com você. Exatamente, isso. É segurar um garfo Sim. e por aí vai. Cortar O auti- uma carne, esse tipo, Isso tudo você aprende por repetição. E por imitação e depois por repetição. O autista, por ter baixo interesse social, ele não aprende por imitação. Porque ele não repara nas pessoas. E aí dá-se uma defasagem Entendi. intelectual por causa de ele não conseguir aprender. Entendeu? Aí Porque esse ele não estímulo aprende tem por que ser mais imitação. ativo? Esse estímulo ele tem que trabalhar em cima só da repetição. Repetição, 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 repetição. Então os pais do autista, eles precisam dar a todo momento oportunidades do autista aprender. Sabe? Entendi. Então, por exemplo, hoje de manhã eu fui pra padaria com meu filho. Meu filho ainda não sabe pedir as coisas. Só que ele adora Fini. Opa, mais uma... Caraca, a gente vai sair daqui com 2 patrocinadores hoje, velho. Então eu cheguei lá, peguei uma embalagem fina, outra embalagem fina, e qual que você quer? Aí ele vai com a mão e fala, não, aponta. Aí ele tem que apontar. Entendi. Sabe? Porque o apontar é um primeiro ato comunicativo. Se você vê uma criança de 6 meses, o que a criança começa a aprender a falar? Depois do apontar. Primeiro aponta, depois ele aprende, é esse, me dá, mas o apontar vem antes de tudo. Então, até o autista você tem um jeito de ensinar ele a apontar, a colocar o dedinho e tal. Então, isso todo é o pai dando um reforço das terapias que a criança aprende com as terapeutas. Aí o pai e a mãe também tem que meio que ser terapeuta com, sei lá, 200 aspas Período ao redor. integral. Sim. Entendeu? Para poder fazer o reforço da terapia. Porque 1 hora só, 4 horas de terapia por dia é pouco. É meio que é uma corrida, não contra o tempo, mas usando o tempo a favor de quanto mais você Mais intensidade, fomentar e intensificar o que ele aprende na terapia, a neuroplasticidade dele vai fazer com que ele absorva isso mais rápido e execute isso de uma maneira melhor durante o período que as pessoas mais aprendem ao longo da vida, que é justamente quando a gente é criança e adolescente. Exatamente isso. Mas pro pai, assim, eu fico imaginando um pai, porque o natural eu não sou pai, mas de observar o meu pai e quem eu conheço que é pai, tem algumas coisas que ele ensina a primeira vez pro filho e depois o filho vai fazendo sozinho. Então mesmo pro pai é um baita exercício isso de, cara, você tá ali concentrado o tempo todo de fazer a continuidade do que ele aprende. É interessante você me falar sobre isso. Você abre um parênteses interessante de se discutir. Eu lembro quando teve o diagnóstico do Miguel, foi numa quinta. Na sexta-feira eu fui trabalhar. No sábado de manhã eu estava recebendo uma terapeuta lá em casa. Eu peguei a Ju e o Miguel, botei dentro do carro e fomos atrás de brinquedos. Porque eu já sabia, por exemplo, que uma criança vai chegar, vou chegar. Tá, beleza. Mas só para construir o platô. Eu sabia já, no sábado já sabia que brinquedos com barulho, com luz, atrapalhava o autista. Que ele ia ficar no movimento repetitivo por causa do estímulo, da luz e do barulho. Então ele ia ficar pi, fazendo barulhinho lá o tempo todo no tecladinho lá no tecladinho. E aquilo fazia com que ele ficasse cada vez mais para dentro dele mesmo e menos para fora para observar o mundo. Então eu já peguei todos os brinquedos dele que fazia som e que tinha luz e escondi tudinho. Vai doar tudo isso aqui. Peguei a Ju, peguei o Miguel, botei dentro do carro. Falei, nós vamos botar daquelas lojas de brinquedo de madeira e tal, que tem mais umas astras. Eu te dei um desse, é verdade. Você me deu, inclusive eu olhei pra. Você comprou, foi nos Astras, né? Acho que sim. Então eu olhei lá e foi lá, através daquele brinquedo que eu fui atrás da loja. Que legal, cara. E tal. E Foi no primeiro ano dele? Foi. Foi no primeiro ano. Foi o primeiro geninho de vida que você deu de presente. E aí já fui atrás dos Astras, lá em São Bernardo tem uma loja também de brinquedos, já fui atrás, já comprei. Aí compramos daquelas bolas de. Caraca, que legal. Bola de Pilates? De Pilates, que ajuda a criança a se acalmar, tal, não sei o que, e tal, já, isso, né, domingo já e tal, não sei o que. Aí chegou domingo à noite, meu filho me pegou pelo braço, começou a pular em cima da bola de Pilates, e eu percebi que ele tava me usando, assim, tipo, ele não tava brincando comigo, ele tava me usando de encosto para fazer a estereotipia dele.
Ah, entendi. Cara, aquilo foi um peso Sem empatia tão nenhuma. grande. Isso quer dizer. Aquilo foi um peso tão grande. Eu comecei a chorar, chorar, chorar. Minha esposa foi lá, me pegou, me abraçou. Aí ela falou assim, no outro dia, ela falou, nossa, mãe, foi tão bom ver você chorando ontem. Falei, por quê? Ela falou assim, porque você já estava tão numa boa, já correndo atrás de brinquedo e correndo atrás de um monte de coisa. E eu olhando para aquilo e falando, cara, não é possível que ele não tá sentindo. Só bateu aqui, mano? Só bateu aqui, pô. Tipo assim, Que ele vai perceber. não é possível que ele já tá numa boa, já aceitou. Entendeu? E por que você tá falando assim? O pai ensina o moleque a brincar e já era. E por que eu falo que o autismo é uma benção para mim e pra Ju? Porque ele nos força a abrir mão de olhar para nós mesmos, nosso egoísmo, Sim, da nossa sim, vaidade. Porque sim. para eu fazer meu filho me notar, para o meu filho me olhar no olho já é um presente. Quando ele me olha no olho, eu já sinto um presente, porque ele está me notando. Quando ele vem e me abraça, em todos os abraços dele é um presente. Se eu falo Miguel, ele olha, para mim já é um presente. Entendeu? Então isso é um exercício tão grande para mim e para a Ju, e eu acho que Deus foi tão assertivo nisso para que eu e a Ju não se perdesse no orgulho, na vaidade, nas coisas fáceis que a vida hoje nos dão. Então Deus... O Miguel é maravilhoso, e essa é mais uma das bênçãos de ter o Miguel dentro de casa. Entendeu? Porque força eu e a Ju a não olhar para nós mesmos. Eu sou uma pessoa que, talvez se deixar quieto, eu vou ser muito, muito orgulhoso e individualista. Só que o Miguel me força demais Sim. a deixar de ser o meu individual e olhar para ele, sabe? E ser o melhor para ele, ser a percepção dele. Então, quando você falou do pai ensinar o filho, aí o filho já aprende a fazer. Não, com o Miguel não. Né? Você vai ter que manter um princípio ativo ali com ele o tempo todo. E repetir. Porque vai influenciar no desenvolvimento dele Isso. ao longo da vida. Então, esses dias atrás, sei lá, ele aprendeu a colocar o sapato. Entendeu? Hoje ele já sabe colocar o tênisinho dele. Aquele negócio, o vídeo que você mostrou da comunicação dele pelo iPad. Com o iPad e Nossa, tal. muito legal. Esses dias atrás ele aprendeu a falar papai. Foi uns 10, 20 dias antes do Dia dos Pais. Ele aprendeu a falar papai. Vixe. Aí ele fala pá. Não é toda vez, não é toda hora. Sim. É só quando ele quer. Então aconteceu umas 5, 6 vezes só até então. Mas, a primeira vez que ele falou papai, eu gravei, assim, tá aqui no celular, sei lá, eu queria explodir fogos, eu queria fazer uma farra e tal, não sei o quê. Então, é um exercício interessante de se ter o dia todo, de não ser individualista e aprender a olhar o outro, a perceber o outro. E tá conectado com o momento presente, né? Porque ele me exige isso. Para eu estar no nível dele de pureza, para eu estar no nível dele de ter o prazer de ter a atenção dele, me exige muito esforço. Sabe? Caraca. Então, é muito interessante. Essa atividade do pai, né, e da mãe no desenvolvimento, porque foge um pouco do que a gente foi acostumado a ver ao longo da criação das pessoas. Não é romantizar, é difícil. É difícil, Sim, é cansativo, é foda pra caramba. Todo mundo olha seu filho o tempo todo, olhar recriminante na padaria, na igreja, no centro, na rua, no shopping. O tempo todo é isso. Você tem que conviver com isso quando você é pai de uma criança especial. Mas graças a Deus a gente convive com isso e com outras coisas não. Então eu vivo com esse tipo de coisa que todo pai e mãe de criança especial tem, mas eu não vivo com a dificuldade de dar um tratamento pro meu filho. Saca? Eu não vivo com a dificuldade. Hoje, o que meu filho precisar de tratamento, eu consigo dar. Você tocou num ponto importante. Então, isso é uma coisa que, pra mim, já é surreal. Eu ia ficar maluco se fosse diferente. Aí, de uma maneira generalista, na sua visão, que tem isso na sua casa, mas olhando para as pessoas em geral, quais são as dificuldades em relação ao tratamento que as pessoas que têm essa mesma condição familiar passam, na sua visão? Começa pelo diagnóstico. A dificuldade é ter acesso a uma equipe, de conseguir ter diagnóstico. Caraca. Começa pelo processo de você ter médicos bons o suficientes e, assim,
corajosos o suficiente para botar dentro de um laudo que não tá no aquela seu criança... controle só conseguir o diagnóstico, então. Não é você falando, não é espirrou, tá com gripe. Eu tenho o filho de um colega meu, cliente seu, ele tem alguma especialidade e não tem diagnóstico. Agora, recentemente, conseguiu vir através de uma liminar judicial garantia dos tratamentos, porque o plano não cobre, por causa do plano de saúde não cobre, porque não tem o diagnóstico específico. Aí tendo que fazer o mínimo possível de tratamento do filho dele, porque fazia até o limite do plano, aí o plano, sei lá, o plano libera 40 terapias por ano. Ele Por faz, ano? aí ele faz, sei lá, 40 terapias em 3 semanas, o resto é tudo na conta Do cara do lá. cara, no particular, entendeu? Então faz o mínimo possível e não vai na melhor clínica, porque Cara, 40 terapias no ano é muito pouco. é uns números assim, sabe, Bruno? Como o Miguel não tem essas dificuldades, porque eu consegui logo muito cedo uma liminar Mas judicial pra você ele. teve problema no começo, não teve? Você conseguiu uma advogada que te ajudou muito, né? Tive, doutora Nicole, ajudou pra caramba. Uma das pessoas da seleção mundial poderia ser ela, que ela não é terapeuta, né? Mas a seleção mundial só tá lá por causa, basicamente, da doutora Nicole. Então, mas assim, começa pelo diagnóstico, respondendo a sua pergunta, começa pelo diagnóstico, aí depois começa por clínicas que trabalhem, dependendo da idade, se for uma criança muito nova, como é o caso do Miguel com 2 anos, terapias naturalísticas de intervenção precoce, que é o caso do Denver, é a mais indicada nos Estados Unidos, é uma terapia muito, muito utilizada, que aí você vai trabalhar com o interesse social da criança, então tem todo um modus operandi para trabalhar em cima disso, mas é uma terapia derivada do ABA, que aqui no Brasil é mais conhecida. Então, você vai ter esse tipo de terapia, você tem a terapia ocupacional, você tem quando a criança é não verbal, você vai ter um uso excessivo de fonoaudiólogo, excessivo não, mas vai ter um uso mais ostensivo, mais comum de fono. Aí você entra dentro de fonoaudiologia, por exemplo, o Miguel começou com a fonoaudiologia um pouco mais normal, comum. O padrão. E aí a gente vendo que ele poderia se desenvolver mais com outra técnica de fonoaudiologia, a gente foi para o modelo de fonoaudiologia de comunicação alternativa. Então, recentemente agora ele entrou dentro do método POD, que é falar sobre, usar como suporte à fala o iPad. Então ele tem um iPadzinho que ele tem lá as imagens. Isso é muito legal, você tem um vídeo muito legal. Ele vai clicando lá e ele vai se comunicando por fotos no iPad. Pode ser fotos num caderno, Sim, que a criança vai folheando o caderno e a criança anda com o caderno o tempo todo e ela vai se comunicando pelo caderno. Ou, no caso do Miguel, um iPad. Precisa ser iPad, viu? Porque precisa. Só o aplicativo só tem para iPad. O aplicativo em inglês. E isso já é uma limitação de acesso. Sim. Né? Você falar que precisa ser um produto, não é um tablet, é um iPad. É diferente o investimento. E a terapia do autismo, quando a criança é muito pequena, precisa ser por causa da neuroplasticidade. Só para quem está nos ouvindo não entender muito bem o que é neuroplasticidade, dá para pesquisar na internet, óbvio, mas né, vocês não saírem daqui. Fica aqui com a gente, eu vou explicar o que é neuroplasticidade. Depois vocês se aprofundam. Neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se moldar de acordo a algum tipo de estímulo. Então, quando a criança é muito nova, a parte ali do córtex pré-frontal, boa parte do cérebro ainda não está formado especificamente. Sim. Então, através de alguns estímulos, você consegue dar... como se você desse uma formação para aquele cérebro que sem esses estímulos ele não daria. Então, toda criança tem e existe um desenvolvimento cerebral até próximo dos 20 anos. 25 anos. 20 e poucos anos, que ele é natural, mas ele cai, esse nível de... o cérebro vai ficando mais duro, assim, quanto mais próximo dos 25. E quanto mais próximo do nascimento, ele é mais maleável, entre aspas. Então, você consegue moldar o cérebro com muito mais facilidade, tratando aqui com 2 anos do que tratando com 22. Em resumo, quer pegar um exemplo? Bota uma criança de 7 anos
estudar inglês e bota um cara de 40 que nunca estudou inglês. Vê quem é que vai aprender primeiro. antes. Graças à neuroplasticidade dessa criança, cara, ela vai ter um aprendizado passivo muito maior, muito mais rápido do que esse cara de 40 anos que vai ter que fazer um esforço intencional muito grande para conseguir chegar no mesmo O nível nível. de aprendizagem da criança. Exato. E, Exatamente. aí, você falou da neuroplasticidade do Miguel. Cara, é o melhor momento, assim, o período de crescimento dele, ele ter essa chuva de estímulo em cima dele para ficar no inconsciente tudo isso que vocês estão ensinando. Então, eu fico imaginando uma família que não tem a condição de ter os acessos necessários a um tratamento durante o período da neuroplasticidade boa de uma criança. O quanto que isso vai influenciar Demais. no Demais. crescimento Assim, dela. o Miguel é outra criança hoje. O Miguel é uma criança que se você fala senta, ele senta. Se você fala vem cá, ele sabe que você tá chamando, ele só vem se ele não quer. Mas é que ele não quer vir, mas... Mas ele sabe, ele dá aquela risadinha marota, assim, do tipo, não vou, entendeu? Então, assim, mas ele já te ouve, já te entende, é outra criança, sabe? E ele dá saltos de comportamento muito grandes. Ele entrou na escola, poxa, o pessoal da escola nos abraçou pra caramba. Então, a supervisora do tratamento do Miguel, a Fernanda, lá da Clínica Baobá, ela já foi na escola conversar com a professora, para discutir com a professora métodos de ensino pro Miguel dentro de sala de aula. Eles Pro são autista, abertos? extremamente Que abertos. animal. A coordenadora do curso lá, a Elisângela, ela sempre com um carinho muito grande com a gente. Não, chama a gente aqui, a gente tá super aberto. Ela nos comentou que, tipo, ela nunca teve, ela tá, sei lá, cuida de educação há mais de 20 anos e nunca aconteceu dela ter uma criança autista com 2 anos já com diagnóstico. Então, para a escola também está sendo assim, uma novo, oportunidade pra eles porque também. geralmente vai pegar o diagnóstico lá na frente. E a coisa engraçada, assim, sabe, Bruno? Porque aí aquelas fases que eu estava falando. Então, você tem a fase da negação, você tem a aceitação e depois você tem o ativismo. Então, só do jeito de eu falar, você já nota que você já tá no ativismo. eu sou ativista. Sou ativista ao tanto de, tipo assim, eu estar num restaurante um dia e ver uma criança lá e falando assim, pô, essa criança aqui eu não dou conta de diagnosticar. Mas o comportamento dele era o comportamento do meu filho sem tratamento. Você falou com os pais? Aí você vai lá no pai e conversa? Aconteceu esse caso. Eu e a Ju tinha ido lá pra Aparecida, né? Agradecer e tal, cumprir uma promessa. E chegou num restaurante lá, eu vi isso acontecer, esse caso, né? E aí eu fiquei com vergonha de falar com os pais. Aí eu fiquei com esse negócio na cabeça, né? Puta, eu tinha que ter ido, tinha que ter ido. Peguei, achei o telefone do restaurante, liguei no restaurante. Você não fez isso? Fiz. Pedi o telefone do cara que reservou a mesa, expliquei pro gerente do restaurante. Porra, mas não é mais só você ter ido lá falar com o Mas cara. é vergonha, eu já tinha passado. Não, eu Eu sei, eu tô enchendo o saco. Aí o cara me deu o telefone, liguei pro cara. Aí não era o pai da criança, era um amigo do pai e tal. Falou assim, olha, que bom que você não foi falar, porque o diagnóstico, ele já tem o diagnóstico, é recente, e os pais a mãe ainda não tá aceitando muito bem e tal, não sei o quê. Então, a gente tava ali no momento de primeira comunhão, de festa e tal, então se você chegasse ia dar um pouco de ruim. Mas eu tô te passando o telefone do pai para você bater um papo com ele e trocar a experiência. Então aí troquei a experiência, Caraca, falei do quanto que legal. faz mal você deixar o seu filho assistindo Mundo Bita, esses desenhos o tempo todo. Eles adoram, mas faz mal pra caramba pro autista, entendeu? É péssimo pra eles. Então, bastante estímulo, né? Então aí que ele se fecha cada vez mais ali na tela. Então o Miguel hoje tem 0 de tela, lá em casa é 0 de tela. Eu não assisto televisão. Caraca, que legal. A gente só assiste televisão quando as crianças dormem, então é 1 hora e meia de televisão, porque depois o resto tá cansado. Sim. A vida, né? Então, então hoje eu sou bem um movimento ativista. E isso faz com que a gente tenha mudado o nosso comportamento no dia a dia. Ter mudado o comportamento fez muito bem pro meu casamento, porque aí a gente zerou tela. Aí faz com que a gente vá brincar com as crianças, com que a gente se dê para as crianças cada vez mais. Isso acabou fazendo com que eu e minha esposa estivéssemos mais unidos, né? Então, no fim das contas, o Miguel fortaleceu pra caramba o meu casamento com a Ju.
a gente dá o tempo todo achando formas de dar chances para o Miguel de aprendizado. E as terapeutas nos ajudam muito, nos ensinando e nos indicando muito. E as terapeutas tendo essa boa intenção, isso ajuda pra caramba. Sim. Então eu troco mensagem com a terapeuta do Miguel ontem, sábado. A gente mandou foto da farra que ele tava falando de pipoca no meio da sala. E a terapeuta, mas vocês deixaram quanto tempo ele fazer isso? Porque muito tempo já não é bom. Bota um timer, tal, não sei o que. Não, a gente tava com o tempo controlado, tal, não sei o que lá. Então esse é o nível de ajuda que a gente tem em terapia, que muda muito. E a gente, hoje, eu paguei boa parte da terapia do Miguel nos primeiros meses de maneira 100% particular. E depois a gente conseguiu uma liminar na justiça. Como que foi a briga? Não briga, mas o período de construção dessa liminar. O que acontece? Eu coloquei o Miguel para o tratamento sem olhar o preço primeiro. Sim. Entendeu? Então ele começou a fazer tratamento e o Tomazinho estava vindo. Não foi fácil também, porque cadê a terapeuta lá em São Bernardo? Isso que eu ia te perguntar, não é só ter grana, não é né? tipo, não é só, tem grana, vem cá você. Não. Então, primeiro não basta só você ter a condição financeira e vou lá contratar, Sim. que não tem um monte de dinheiro na reserva esperando você chegar lá. Né? E aí também as clínicas boas, você chega lá, eu quero, não é igual você, eu quero um Uber, vem cá, chegou aqui, beleza, vamos lá fazer a viagem. Não, a clínica quer fazer primeiro um diagnóstico, quer entender o nível de comprometimento do seu filho, aí só tem agenda daqui a 20 dias. E como que uma pessoa ansiosa como eu aceita 20 dias? Eu levei a sério esse negócio de neuroplasticidade, entendeu? Falei, não, 20 dias, tá doido? Não, tem que ser amanhã, arruma um jeito aí. 8 horas da noite, 6 horas da manhã, arruma um jeito aí, meu filho precisa. Então... Mas cara, é uma corrida contra o tempo mesmo. Não tem... no fim das contas... É um pouco isso também, Bruno, mas você tem que tomar cuidado para não entrar numa noia, entendeu? Sim. Porque a criança, no fim das contas, é criança, ela precisa ser criança. Ela precisa brincar, ela precisa se divertir e tudo. Tomar cuidado porque o remédio que cura, também dependendo da dose, é o remédio que mata, né? Então a criança precisa ser criança, ela precisa ter o tempo dela de criança. Mas a gente teve bastante acesso à terapia e com a liminar, porque o que eu fiz? Esse negócio de neuroplasticidade, né? Eu falei, cara, isso aí é... Pra ontem, né? Mas depois, o que eu fiz? Eu comecei depois teve o nascimento do Tomás, que então foi 1 mês e pouco pro nascimento do Tomás. Depois teve o meu caso do Covid. E aí a gente levou um tempo ali para botar as coisas no eixo. A gente contratou a doutora Nicole. Saiu a liminar, cara, a gente teve muita sorte. Saiu a liminar em 1 mês. Caraca, foi rápido. Foi muito rápido. E... Mas a doutora Nicole foi muito boa, né? A doutora Nicole é fera. Eu inclusive, já peguei contato dela pra passar pra outros clientes meus. Caraca. Não sei se deu certo, mas... A doutora Nicole é fera. Então, ela já tem outras causas ganhas do mesmo tema. Cara, então inclusive, eu tenho um cliente que tem um filho autista que ele tá com problema. Mas eu não te falei dela? Acho que eu te falei. Não, da doutora Nicole não? Mas, enfim, a gente fala isso no bastidor. Vai, segue. Então, como ela já teve outros casos ganhos da mesma situação, ela já tem o jeito, né? A peça, já tem uma peça pronta, toda a jurisprudência e tal, os conteúdos que ela tem para citar. E aí a gente conseguiu a liminar muito rápida. É claro que o plano não paga feliz, isso aí, então é um rolo todo mês. Basicamente o que acontece eu deixo o dinheiro lá e eu não vejo aquele dinheiro mais. E ele fica ali. Quando eu recebo, já está na hora de pagar outra fatura do outro mês. Então eles te reembolsam toda vez. Eles me reembolsam, mas... Fluxo de caixa, basicamente. Mas trabalhar assim, total. tipo... A diferença é que agora não desembolso mais todo mês. Eu pega aquilo lá e uma coloca vez de novo. e deixa ali. Aí, na hora de chegar o outro mês, aí na hora de pagar o outro mês, já é quase 2 dias antes, aí eu recebi o dinheiro. Aí cai numa mão, vai na outra, sai da outra, entendeu? Então, basicamente é isso. Mas, graças a Deus, muito melhor do que todo mês ter que pagar. Mas ainda você tem problema, por exemplo, a questão dos exames. É uma briga para conseguir os exames de genético. Que é o que vocês falam que vocês estão tentando entender se é hereditário ou não. Isso. São 4 exames. Para o plano autorizar, você tem que começar pelo mais básico e ir para o mais pesado. Né? A gente fez
Fez os 4 já. 3 o plano autorizou, 1 não. Foi o mais caro, Que é o provavelmente. mais caro. Que é o mais caro. A Aí, gente tem que fazer mas ele tem que autorizar perante a liminar que você O tem. plano ou não. Ah, não. Isso aí não, porque é tratamento que não tá no rol taxativo da ANS. Famigerado. A gente vai chegar lá. nisso. E aí a gente tem que pagar particular. Você falou um negócio que me chamou muita atenção. Pô, às vezes terapeuta não tá lá e tudo mais. Eu sei que você tem uma história que ajudou você um pouco, talvez seja um pouco da ansiedade, da necessidade da neuroplasticidade ser bem aproveitada, de você precisar de alguém para dar um apoio pro Miguel e acabar entrando no que você já faz, que é tentar ajudar as pessoas no geral. É o caso da assistente terapêutica do Miguel hoje, né? Que o Miguel, ele tem... uma das terapias que ele faz, que é o Denver, ele tem uma terapeuta, que é a Isadora, que é, sei lá, é um anjo. Todas elas são, e a Isa tá com a gente desde o começo, é um super anjo, né? A Isa ela foi supervisora, porque você tem um nível lá, que tem a terapeuta que vai em casa e tem a supervisora. Que tipo, é quando uma terapeuta é tão boa, que aí ela para de dar terapia para as crianças e começa a fazer supervisão das terapeutas fazendo terapia, sabe? Entendi. A Isa virou supervisora, só que ela não largou o caso do Miguel. Ela ia às 6 horas da manhã atender o Miguel, 6h30 na verdade, da manhã atender o Miguel, para ela ficar 2 horas com o Miguel durante a manhã, para ela sair da minha casa e ir direto para a clínica onde ela era supervisora, para não largar o caso do Miguel. Eu me lembro de estar chorando, conversando com ela no telefone, falou assim, você não vai largar você tá comigo nessa, né? Ela falou, não, eu tô contigo nessa e eu não vou largar do Miguel nunca. Pode ter certeza que eu tô junto com vocês até... E o Miguel é meu também, eu nunca vou largar do Miguel. E ela não abandonou o caso do Miguel, tá até hoje com a gente. É uma pessoa maravilhosa. Então, obrigado, Isa. E só que a gente teve muita dificuldade de encontrar uma outra Isa para cuidar do Miguel. Na mesma terapia. Ele tem a Isabela Fono, maravilhosa. Ele tem a Bia, terapeuta ocupacional perfeita. Tem a Ângela, que é outra terapeuta ocupacional perfeita. A Fernanda, que é a supervisora maravilhosa. A Bruna, que é a supervisora da supervisora maravilhosa. O Dr. Luiz Guilherme, que é maravilhoso. Mas na terapia Denver, a gente não achava 2 Isa. Entendeu? Entendi. Aí... o Miguel tinha uma babá, na verdade. Essa babá é uma menina extremamente aguerrida, dedicada, esforçada. Veio lá do Ceará, sem ter o que fazer aqui em São Paulo para fugir da pobreza, vivia de Bolsa Família no Ceará, né? E passando aperto lá com o marido dela e tal. E ela veio pra cá, o tio dela é zelador lá do nosso prédio, a gente pediu pra ela trabalhar lá como babá para ajudar a Ju no dia a dia com a rotina com as crianças. Ela veio, começou a ajudar, um dia eu chamei ela, falei, vem cá, você quer ganhar mais? Boa com o Miguel. Nossa, meu Deus, sabe, é uma puxa-saca do Miguel de primeira grandeza, de primeira grandeza. Então, Alice, o nome dela, uma puxa-saca do Miguel. Miguel Futebol Clube, ela. Então, aí eu chamei a Alice um dia, conversei a Alice, você tem profissão? Você quer ser babá o resto da vida ou você quer ganhar mais? Falar bem real, né? Né? Quero ganhar mais. Então eu falei, então tá. Então, sabe quanto que ganha uma terapeuta dessas que faz a terapia do Miguel? Não, falei mais ou menos o valor. Era um valor bem maior do que o que ela ganhava trabalhando comigo como babá. Aí falei pra ela, e aí, você tem interesse? Ela tem. Eu falei, então tá. Então amanhã, mês que vem você começa a faculdade de psicologia. Eu vou patrocinar a faculdade para você. Você começa a faculdade de psicologia. Eu vou pagar a faculdade os 4, 5 anos que for a faculdade, eu pago, não tem problema. A única coisa que eu te peço em contrapartida é que você seja a terapeuta do Miguel, né? Eu vou te pagar como terapeuta, não é para fazer de graça, mas eu quero que você cuide do meu filho. Você pode atender outras pessoas, pode deixar de ser babá aqui em casa. Aí você deixa de ser babá. Eu perco a minha excelente babá, mas eu ganho uma excelente terapia. Meu filho ganha uma excelente assistente terapêutica. E aí a Alice resolveu topar a ideia. Ficou 1 ano fazendo faculdade, até ser aceita agora pela clínica na Baobá a ser assistente terapêutica, que aí assistente terapêutica a pessoa pode estar em formação ainda, né? Aí a faculdade assinou lá
Tipo o estágio. Tipo estágio estágio, dela. vai. Com E horas agora, complementares, esse tipo de isso, coisa. agora ela ganha para ser assistente terapêutica do Miguel e agora ela já é assistente terapêutica de outra criança. Que Então legal. Caraca, Ney. de manhã ela fica com essa outra criança, que é uma menininha. Coincidência, filha de um amigo meu, Sim, que a gente nem entendi. sabia. Foi descobrir esses dias atrás. E à tarde ela fica com o Miguel. Né? Geralmente de sábado, ontem mesmo ela ficou lá em casa, mas aí a gente paga a parte para ela, que aí ela fica de babá. Mas às vezes ela quer pegar o Miguel e levar pro parque no domingo. Eu falo, não, domingo ele é meu. Ai, meu filho. Deixa ele pra mim também. Eu sou o pai, então às vezes eu também ele é preciso nosso, ficar o com bloco ele. é seu. Então, hoje a Alice é um anjo também que a gente tem lá em casa, uma menina de muito potencial, que vai ser uma excelente terapêutica para muitas crianças ainda, que vai ajudar muita criança. E assim, a gente tá falando sobre planejando bem, sobre se planejar, né? Porra, Isso- que é o maior isso foi o exemplo que fica aqui é como a sua visão de longo médio, longo prazo, cara, ajudou uma pessoa, uma cidadã, entendeu? Que estava numa condição muito inferior e graças aos acessos que você tem, você propiciou um futuro melhor para ela com o esforço dela, né? Porque não veio de graça. Não veio de graça. É Entendeu? 90% do esforço O dela. esforço Bruno. dela, você só deu o caminho das pedras para ela seguir. E além disso, acelerou e auxiliou no processo de desenvolvimento Do Miguel. do Miguelzinho. Não, e a gente tem assim. Hoje eu acho que a Alice sempre teve muita vontade de ajudar o Miguel. Então hoje ela consegue ajudar da maneira como ela gostaria. Então para ela também está sendo uma baita relação de vida, porque eu sei que ela gosta muito do meu filho. Sim. E meu filho adora ela. Acho que a Alice é uma das poucas crianças assim que se o Miguel estiver no meu colo, em algumas ocasiões ele sai do meu colo e vai pro colo Para ir dela. pro colo dela. Fica pouco tempo e volta, mas quem me conhece sabe o quanto que o Miguel é grudado comigo. Mas ela é uma das poucas pessoas que ele sai do meu colo para ir no colo dela. E Entendeu? você até me deu um gancho, né? Você foi um puta exemplo positivo. Toda essa construção com ela. Mas teve algum exemplo negativo? Que você falou comigo uma vez, brevemente, sobre uma história que aconteceu na natação dele. E por que eu tô te fazendo essa pergunta? É importante as pessoas saberem que não só as Alices que existem aí, Não é romantizar, né? Que nem o Ney entendeu? falou. Sim. Mas que a vida no processo de desenvolvimento de um autista também vai ter os percalços, entendeu? De ambiente, convivência e tudo mais. Assim, as Alices, as Alices, as Isadoras, as Isabelas, as Bias, Ângelas e todo mundo, Fernandas e todo mundo, elas são bem exceção. Não é o comum. O comum é tipo uma pessoa olhar seu filho com cara feia porque tá fazendo barulho, brigar, ficar falando mal, resmungando do lado. Sim. Isso é o comum. Né? Houve uma situação muito desagradável que depois eu acho que a gente conseguiu converter essa situação para um negócio que foi muito positivo para o Miguel, mas houve uma primeira situação, sabe aquela história da limonada do limão. Eu cheguei, o Miguel fazia natação desde 6 meses, coloquei ele numa das melhores clínicas, das melhores academias para fazer natação lá em São Bernardo. Então, beleza, piscina gigantesca, água quentinha, salinizada, né, para não ter cloro, para não estragar o fio do cabelo do seu filho, todo esse negócio de chatice de pai babão, né? Tô lá levando meu filho pra natação, né? Quando eu olho o professor de natação começa a cochichar com uma outra professora. Vem. Foi quando você chegou, né? Quando eu cheguei. Chegando assim, subindo a rampa, um pouco distante ainda, eu vi eles falando. E o que acontece? O ambiente ele é todo fechado com vidro. Então, quem tá lá dentro quando fala, ecoa muito. Mas como você tá nesse eco o tempo todo, parece que fica meio surdo. Sim. Então, a pessoa acha que tá falando baixo, mas não tá. É tipo meu pai que tá falando surdo, né? Ele faz Então, aí ele falando baixo, com a outra colega dele, o menino chegou, você vai me ajudar a cuidar dele e tal, não sei o que. Aí a outra, não, isso aí é problema seu, quando eu tô na aula e ele chega, eu que tenho que cuidar dele, se ninguém me ajuda. Aí, não, mas ele não para, ele não fica quieto, eu não consigo dar atenção para as outras crianças, e não sei o que, e tal. E você com o Miguelzinho chegando Eu no com o colo. Miguelzinho no colo, mas eu sabia que eu não podia pegar e levar em volta meu Miguelzinho. Eu sabia que eu não podia pular na água e matar o cara afogado.
E meu filho precisa aprender a nadar, porque eu sei que a principal causa de morte de autista é Sim. água. Então, o que você faz? Aí você entrega seu filho com o coração sangrando. Eu virei as costas e já estava chorando. Vou processar essa academia e não sei o que e tal. Fui lá, pesquisei na internet qual que era o direito do meu filho na academia. Nenhum. Não precisa ter nenhum atendimento especial ou uma criança autista nas academias, porque não é um ensino regular, né? Eu falei, eu vou ter que caçar uma outra academia e tal, não sei o que. Comecei a pensar. Eu falei, putz, não tem o que fazer, né? Porque se a melhor trata assim, imagina as outras, né? Olhei pro lado, fui lá no balcão e falei assim, vocês têm personal de natação? Ela falou, temos. Você consegue me indicar um? Consigo. Ela me deu o telefone do personal que dava aula de natação lá. O Wilson. É outro anjo também que tem na vida do Miguel. Liguei pro Wilson. O Wilson falou que podia fazer um teste com o Miguel na segunda-feira. Faz um pouco mais de um ano que o Wilson dá aula pro Miguel 2 vezes na semana. Caraca. O Miguel já aprendeu a mergulhar, nadar de costa. Mas já nada melhor que eu. Eu pensei isso, mas eu não queria falar. Se você joga ele na água, ele sai nadando, mergulha, vira cambalhota, vai pra beirada. Então eu alcancei meu objetivo. Entendeu? Claro que foi uma coisa desagradável. Você passou por uma situação ruim até chegar. E se aí a gente caiu na mão de uma outra pessoa maravilhosa. Claro, novamente, vem todo o esforço que eu trabalhei a vida inteira para ter a condição que hoje eu tenho. Sim. De dedicar para o meu filho, mas também é sempre uma questão de escolha e priorização, porque Sempre é, né? é o que eu escolhi priorizar, em detrimento ao que eu ganho e com o que eu quero gastar. Sim. Dado as suas dimensões, acho que todo pai e mãe de autista tem isso na mão. Não as mesmas terapias, não o mesmo acesso, mas a mesma condição de poder escolher. O que é muito comum, as mães estarem sozinhas nessa brincadeira e os pais largarem o barco. Mas você fala largar a família ou largar só a responsabilidade? Muito comum. Largar a família? Largar a família, é muito comum. Entendeu? Os pais não terem um nível de responsabilidade, então tem muita mãe que é muito guerreira que tem que fazer as duas coisas. Serviço de pai e mãe. Então, gente, é muito... Caralho, velho. É muito foda essa parte. Tem páginas que eu sigo de... procurem aí qualquer página desses de Instagram, Sim. de advogado de família. E vocês vão ver lá que a maior causa que tem de perguntas, naquelas questões de pergunta, caixinha de pergunta, Sim. é o quê? Eu sou mãe, tenho um filho autista, o marido saiu de casa. o marido saiu de casa e não quer pagar a pensão. É o que mais Ainda não tem. quer pagar pensão. Nossa. É o que mais tem. Ou tem uma pensão merreca, o cara ganha 10 mil e paga 300 reais de pensão. Entendeu? Então, assim, tipo, procura aí, faz um teste aí, entra no Instagram e procura. Qualquer influencer vai ver como isso é tão comum. Entendeu? E isso mostra o quanto que a gente é míope para essas realidades. Sim. Porque como hoje, beleza, é a minha realidade, então eu acabo sendo influenciado por isso o tempo todo. Então, Sim. sou ativista, tal, não sei o quê. Mas, antes, sinceramente, do Miguel, não era. Mas Eu não só dói sabia quando a gente disso. sente. Mas porque você também nunca tinha vivido, você não sabia como é que era esse mundo. E aí, a partir do momento que você se vê na condição de pertencente a esse mundo, aí você começa a se aprofundar no assunto, pesquisar sobre. Você vê o que acaba acontecendo, o que é de bom e de ruim. Mas não precisava ser assim, né, Bruno? Não, concordo. Porra, Essa é a que questão, isso, não precisava ser assim, né? Então, você vê hoje, por exemplo, um cara que faz um excelente trabalho de divulgação da causa autista, que é lá o Mion. O Mion, eu já repostei ele 200 mil vezes. Isso, ele é um cara que ajudou pra caramba lá na causa lá com a STF, de Do- mobilização, do Do Roda Roda NS. do Roda ANS. Então, assim, que ajuda bastante. E ainda o autismo é bem difundido, assim, tá na moda falar sobre autismo. Sim. Mas tem outras coisas no Brasil que não se fala, né? Doenças raras, Sim. problemas que acontecem, por exemplo, com pessoas que são acometidas com câncer, que sofrem igual às vezes a gente sofre, de não ter acesso a tratamento, E de agora vai ter plano menos não ainda, né? cobrir, e de rol ser taxativo. e Como tudo que isso foi aí. pra você quando, até pegando esse gancho,
quando começou a votação, porque demorou pra sair, né? É que vocês perderam, depois vocês ganharam, né? Foi tipo isso, não foi? O que Eles pararam a votação no meio. Tipo, o deram uma ministro pausa. pediu vistas. Teve um Isso, ministro que pediu exato. vistas. E aí ele não tem tempo para devolver. Só que ele acabou devolvendo a pauta. E aí foi feita a votação e foi caracterizado que o rol era taxativo. Não era apenas consultivo. Sim. Então, quer dizer, na prática, o plano de saúde tem a obrigação de cumprir só o que o rol manda fazer. Só que meio que colocaram entre parênteses ali mais ou menos o tratamento do autismo, sabe? E depois já veio uma outra determinação da Anvisa falando que as crianças do autismo têm direito ao tratamento independente do limite de sessão e tal, de quantidade ostensiva de sessões. Então, logo depois veio uma vitória na frente. Mas foi um período bastante conturbado, porque assim, o tratamento bem tratado consumia boa parte do meu salário. Entendeu? Que não é pouco. Entendeu? Então, você tem que depois comer. Se tiver que vender a minha casa, vender um rim para dar tratamento pro meu filho, eu vou fazer com um sorriso na boca. Sim. Entendeu? Sem problemas, mas você sabe que vai ser menos qualidade de vida que eu vou dar pro Tomás, pro Miguel, pra minha esposa, segurança que eu dou pra minha família, pra minha mãe, pros meus irmãos e tal, não sei o quê. Então, são pessoas que eu amo, que eu gosto de estar ali próximo, sendo uma pessoa, se eles precisarem contar algum dia. Então, isso tudo te deixa muito ansioso. Essa votação me deixou extremamente nervoso. Porque você já tinha liminar antes da votação. Tinha, e podia ser cassada a qualquer momento, né? E o que acontece? Agora, com essa posição da Anvisa, a gente está mais tranquilo com a liminar. Sim. Mas logo quando saiu o rol taxativo, eu falei, vamos caçar a liminar. Eu só lembro de falar com o Ney, eu tenho o meu cliente que tem um filho autista, ele, igualzinho, parece que eu tô vendo ele falar aqui pra mim do pânico que ele ficou, do que ele não ia saber o que fazer. Tanto que durante a dele chegou a ser cassada. E durante um período, ele teve que pagar do próprio bolso para depois o advogado ir lá pedir o reembolso, caso ele conseguisse reaver a liminar. Então, eu vi assim um caso de alguém que, cara, sofreu com essa meu questão. caso, Brunão, tipo, minha advogada até falou assim, Ney, se você quiser o reembolso, você tem direito? Tem. Só que vai demorar mais para sair. Então, você pode deixar o dinheiro para lá do que você gastou até agora e só passar a ser reembolsado daqui para frente, ou se quiser, nós vamos buscar o passado. Só que aí, assim, aí pode demorar mais. Vai sair, mas vai demorar mais. O que eu fiz? Eu abri mão do dinheiro. Falei, não, que tá aqui já é investimento que eu fiz na saúde do meu filho e tal. Cumpri o papel. E dali pra frente, beleza. Então, Brunão, é uma situação bastante preocupante para qualquer pessoa que tem uma situação difícil dentro de casa. Eu acho que eu não sou uma pessoa indicada para falar, porque eu não sou advogado e tal, mas falando como uma pessoa impactada por Como um isso. cidadão impactado. Como cidadão impactado diretamente por isso. É extremamente difícil, porque até se você tenta fazer a terapia pelos convênios do plano, você não tem. O cara não. As clínicas que o plano indicam são extremamente longe da tua casa e a pessoa quer dar 2 horas por semana de tratamento pro seu filho, sendo que precisa de 30, 40. Entendeu? É esse tipo de coisa que você enfrenta. Sim. Sabe? Aí pra você ver que, tipo, o plano de saúde, gente, é saúde, né? É só isso, então. E agora parece que mais limitada ao que eles entendem que seja saúde, né? Só que o que eles entendem que é saúde, cara, parece não, é muito básico, entendeu? É o mínimo do mínimo do É o mínimo do obrigatório. mínimo do mínimo do mínimo. E esse mínimo do mínimo, muitas vezes, pode não salvar uma vida. Você fica refém, né? Você fica Entendeu? refém. É um pouco do que, um pouco do que, assim, vai o que a pessoa que tem condição pode fazer para se precaver, né? Tendo condições de entrar numa liminar e pedindo direito, beleza. Eu tinha condições, graças a Deus, e o plano, e o plano me deu todo o retorno depois. Mas tem casos, por exemplo, que você não tem como esperar 6, 7 meses, você precisa ter dinheiro. Sei lá, tipo, beleza, meu filho foi autismo. Autismo não é uma corrida de 100 metros, autismo é uma maratona.
Você não vai vencer, você não vence o autismo, porque não tem o que ser vencido também, Sim. mas você vai desenvolver o seu filho com muita repetição durante muitos anos. É isso, né? E agora tem casos de gente que tem câncer, que aí o plano não cobre, aí não tá no rol, e aí como é que faz? Há um problema no coração, tal, e aí como é que faz? Entendeu? Não dá pra esperar 6 meses um advogado conseguir uma liminar. Não, que isso. Processar o plano aí até você ganhar. E, Você cara, vai a célula no seu corpo não vai falar, puta, você tá no processo? Então, peraí, eu vou esperar um pouquinho pra agir. A hora que você ganhar, eu volto a agir pra você ter como pagar ainda- pra me eliminar. Isso não existe, Isso ainda velho. quando o rol era consultivo. Agora, determinado que o rol é Nem taxativo, adianta processar. piorou, entendeu? Então, assim, essa é a situação do Brasil hoje. É difícil, eu não sei a quem... não tem a quem recorrer, porque é o STF que definiu, né? Sim, Acho que acho só que nem- fica agora ao legislativo mudar essa Sim. lei, colocar alguma coisa nesse sentido. Ou a Anvisa colocar mais garantias dentro do rol. Mas, no fim das contas, assim, a quem serve, né, esse tipo de decisão? A população me parece que Não, pouco. zero. Pra população serve zero. Agora, pras empresas, serviu bastante. A questão... Eu te perguntei do rol da ANS porque... Cara, o nome do nosso podcast, ele intuitivamente é trazer para as pessoas terem o poder na vida delas de resolver os seus problemas. E fazendo isso de uma maneira planejada é muito melhor. E numa situação como essa que você simulou, de um câncer, problema no coração, ou cara, seja lá o que for, você ter no seu controle recurso para resolver os seus problemas te tira dessa dependência que o plano de saúde vai te dar, sei lá, 2 grãos de arroz para resolver. Sendo que você pode, ter muito mais que isso se você souber das informações e souber onde buscar solução. Aí você entra em tudo essa questão de planejamento, né? Você tem a questão do planejamento financeiro, Sim. você tem a questão do planejamento dos seguros que você faz para te cobrir esse tipo de situação. Você tem até a questão de planejamento, por exemplo, eu tive que planejar talvez a minha mudança, porque eu falei assim, se continuar assim, a gente não achar uma terapeuta para o Miguel, eu me mudo para São Paulo, saio de São Bernardo e vou para São Paulo. Onde que é que tem terapeuta aí? Onde que eu acho mão de obra? Exato. E às vezes você vai ter que se planejar uma mudança. Acho que é por aí que acho que e a gente que está à frente de uma família, a gente tem que ser responsável para olhar o tempo todo para ela. Acho que esse é o papel do pai, esse é o papel da mãe, né? Esse é o papel da família, né? Criar camadas e camadas de segurança para aquelas pessoas que a gente ama. E a gente não faz isso sem planejar muito bem cada passo, né? Show. Eu procuro fazer o meu lado. Estamos chegando ao final dessa perguntar alguma epopeia. Não, eu queria fazer um breve comentário. Eu acho que se juntar muitas coisas que o Ney falou, às vezes o cara que tá em casa fala assim, beleza, eu não tenho filho autista. Por que eu tenho que ouvir o que esse cara tá falando? Tipo, foda-se. Pode ser que um dia você tenha, beleza, mas eu não tenho, então, cara, é a experiência dele. Só, cara, eu fiquei pensando, né, nas coisas que... Desde a hora que você tava falando dos brinquedos que você foi trocar, de toda a mudança de rotina. Cara, às vezes, quantos pais você não conhece que fala assim, meu filho tá enchendo o saco, vou colocar aqui o celular que ele fica ouvindo aqui. Sim. Aí o filho fica no canto assistindo negócio pra não te encher o saco, pra não fazer barulho, pra ele não vir ser teu filho, pra ficar no canto. Enquanto você e a sua esposa podem, vocês dois, assistir um filme sem falar um com o outro na frente da televisão. Ou seja, tem uma família que tá ali, no mesmo ambiente, cada um sozinho, fazendo sua coisa sozinho, sendo que hoje o Ney, a gente fala, né, você não precisa aprender com os seus próprios erros, né, você pode aprender com a experiência dos outros. Hoje o Ney tá te mostrando que, cara, ele no começo, acho que você foi forçado a isso, mas hoje você vê como que isso é uma benção. Hoje o Ney, ele tem dentro da casa dele muito mais família do que a maioria dos lugares que você tem. Hoje ele consegue aproveitar a esposa, ele consegue aproveitar os filhos, ele consegue aproveitar a família dele de fato, porque ele não delega as coisas, ele não delega a criação do filho dele para um vídeo no YouTube. Ele não delega o relacionamento com a esposa dele para ficar assistindo uma televisão. Tipo, você tem que ser esposa, você tem que ser mãe, você tem que ser pai. Eu acho que isso é uma lição valiosa, que eu acho que às vezes a gente não quer o esforço de fazer as coisas. Não, você quer fugir de fazer o nosso papel. Quer fugir do esforço. Ney, gratidão mais uma vez. Valeu. Prazerzaço
ter você aqui. Que bate-papo. Eu falei antes, cara, eu não sei se eu conseguiria fazer uma entrevista de 5 horas, mas com ele aqui dá pra fazer fácil uma entrevista de 5 horas. A gente vai longe isso aqui. A gente pede um iFood, alguma coisa, a gente vai longe. Quando a gente começar a fazer ao vivo, ele volta. No primeiro ao vivo. No primeiro ao vivo, e aí já chega com um boletinho pra pagar. Você quer deixar algum recado final, né? Mandar uma mensagem pessoal? Eu queria agradecer mesmo vocês pelo convite de poder falar um pouco sobre o autismo aqui pra essa galera toda. Falar para todo mundo que eu acho que as pessoas que têm crianças especiais, os pais que realmente, principalmente as mulheres que estão sempre cuidando dos filhos, eu queria desejar muita força para vocês. Eu sei o quanto é difícil a gente ter os nossos filhos e ver os olhares e ver tudo que a gente passa, e a gente não precisa comentar os detalhes porque a gente não quer um rótulo de coitadinho, mas a gente sabe que podia ser bem mais fácil, o quanto é difícil, e podia ser menos difícil se não tivesse toda essa carga em cima que a gente tem. Eu queria desejar muita força para vocês, dizer que a vontade de Deus é sempre boa, é sempre misericordiosa, dependendo da condição que você tenha. Então, reze bastante, peça para Deus essa condição de entender a vontade dele que ele vai te dar. Força, persistência e se planeje quem pode se planejar, se cobrir de cobertura, se cubra, porque a vida é uma caixinha de surpresas e sempre é bom você estar com o máximo possível de ferramentas para encarar os desafios que ela traz. Então é isso aí. Um abraço para todo mundo. Valeu. Galera, Esse podcast é uma produção de Chip U Produções. Vocês não estão vendo, mas a Mari tá dançando no bastidor. Mais uma vez, nosso patrocinador, Estúdio Trateato, cupom Planejados. Se você não consegue se organizar e anota todas as suas coisas na sua meia e no guardanapo, vai lá comprar o seu planejador diário. para não perder uma entrevista, uma aula como essa em mais nenhuma outra situação. Anotar. Não, se inscreve no canal. Para poder ver as outras entrevistas. Ativa as notificações para poder receber comenta, toda vez que chegar. Manda para as pessoas que você conhece que precisam ouvir e muito sobre a criação de um filho, um tratamento de um filho, que o Fê fez esse relato maravilhoso. O Bruno Toledo LP, @ meu Instagram. F. Bornelli. E Instagram do Ney. o Instagram do Ney. Faz assim com a mãozinha. Ney_Haas. Ney Haas. E Planejando Bem. Siga o Planejando Bem no Instagram, @ Planejando Bem. E a gente se vê no próximo, motherfucker. Beijo. Fiquem bem, pessoal. Tchau, tchau.